Testemunhos do itinerário que o tempo a pouco e pouco atravessou, as ruas de Lisboa contam histórias da cidade e das populações que ao longo de milénios fizeram do povoado ribeirinho a capital de Portugal. Desde os princípios da humanidade, que os solos férteis e abundantes da zona por onde Lisboa hoje se estende atraíram os primeiros habitantes. No dizer da lenda fundada por Ulisses, que dele tomou o nome, Lisboa viria a ser um rico entreposto comercial dos fenícios. Depois foi importante município romano durante quase 5 séculos. E ao despontar do segundo milénio, Lisboa era já um vasto aglomerado urbano ocupado pelos mouros. Foi com base nesse primeiro traçado de influência árabe que o emaranhado de ruas da cidade começou a desenhar-se, pelo que na Lisboa medieval as ruas são estreitas, sinuosas, tornando a cidade apertada, acanhada, confusa. Alfama, com as suas ruas estreitas, travessas, becos e ruelas, caracterizada pelo pitoresco, mantém ainda o traçado de um típico bairro medieval, onde as numerosas escadinhas lembram a cidade que sobe e desce pelos declives e colinas que a tradição consagrou. Alfama, cheia de abraços de roelas e de beijos de beirais, arraial perpétuo de roupas estendidas e mais além o Tejo, o largo e sereno Tejo, de onde os portugueses partiram à descoberta do mundo. A Lisboa de 500 e 600 está intimamente ligada à expansão marítima dos portugueses. Capital do país desde o século XIII, Lisboa torna-se, na época dos descobrimentos, um importante centro de convergência das grandes rotas comerciais de todo o mundo. Batizada por Damião de Góis de Rainha do Oceano, Lisboa desprendia-se do aconchego do castelo para crescer em direção ao rio. Polvilhando densamente as colinas e preenchendo vales, Lisboa foi-se aglomerando num casario imenso, compacto, entrecortado por ruas pequenas, embora aqui e ali começassem a brotar alguns espaços abertos. O Rocio, o Terreiro do Paço, a Rua Nova dos Mercadores. E porque muitas das caravelas partiam das praias do Restelo, Lisboa também para aí se foi nessa altura estendendo. A Rua de Belém, antiga Rua Direita, era a principal artéria do bairro. Ao tempo de Dom Manuel, que consagrou a mudança toponímica de Aldeia do Restelo para Sítio de Belém, a velha Rua Direita, a praia e o largo conventual dos Jerónimos eram os espaços públicos de maior importância naquela zona. Ao entrar no século XVIII, Lisboa já praticamente se estendia desde os sítios de Belém até ao denso casario da parte velha da cidade. Mas na manhã de 1 de novembro de 1755, Lisboa estremeceu durante intermináveis minutos, e logo o mar se levantou e um medonho incêndio reduziu a escombros grande parte da cidade. Mas das cinzas, dos destroços e da dor do povo de Lisboa, renasceria uma cidade nova pela ação de Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro de Dom José e mais tarde Marquês de Pombal. A reconstrução de Lisboa foi entregue ao engenheiro-mor do reino, Manuel da Maia, que encomendou estudos e planos a diversos arquitetos e engenheiros, como Eugênio dos Santos e Carlos Mardel. O projeto aprovado pelo Marquês de Pombal traçava uma Lisboa nova, moderna, com ruas largas, dispostas geometricamente. É nessa altura que Pombal inaugura em Lisboa a atribuição de nomes das vias públicas através de decreto, sendo por decreto de 5 de novembro de 1760 que os diversos ofícios e ramos do comércio são distribuídos pelos novos arruamentos da Baixa. É também na época de Pombal que surge pela primeira vez na toponímia de Lisboa a homenagem a figuras ou instituições como a Rua Augusta, em homenagem à augusta figura del rei Dom José I, a Rua Bela Rainha, cujo nome os republicanos depressa substituíram por Rua da Prata logo após a Revolução de 5 de Outubro,
ou a Praça do Comércio, com que Pombal homenageia os comerciantes de Lisboa que financiaram grande parte da reconstrução da cidade. Às primeiras décadas do século XIX, com a vitória das forças liberais em 1834, Lisboa muda de imagem. Abrem-se novas artérias, alarga-se o perímetro da cidade, surgem novos edifícios. No passeio público, criado pelo Marquês de Pombal logo a seguir ao terremoto, introduziram-se grandes melhoramentos ao jeito do romantismo da época, com grandes lagos, estátuas, cascatas e amplas alamedas intensamente frequentadas pela aristocracia e pela burguesia mais rica. Era o despontar da Lisboa romântica, a Lisboa que se arrasta, que se mostra, que boceja, que namora. Em plena pujança do regime liberal e por ação do novo Código Administrativo de 1878, é a Câmara Municipal que passa a ter competência para designar oficialmente as artérias de Lisboa, ao mesmo tempo que o Executivo Municipal assume maiores poderes de intervenção na cidade. E porque o inevitável crescimento de Lisboa impunha grandes decisões, o belíssimo passeio público foi sacrificado e destruído para dar lugar à moderna Avenida da Liberdade. Este amplo boulevard arborizado, largo, moderno, digno de qualquer grande capital europeia, foi o sonho concretizado de Rosa Araújo. Um sonho que depois se prolongou a partir da esplêndida rotunda para a Lisboa das Avenidas Novas. Na toponímia dessa época passa a verificar-se uma influência marcadamente liberal, homenageando-se figuras da corte, heróis das guerras liberais, grandes acontecimentos e devotos servidores que ajudaram a consolidar o regime liberal. Como resultado do grande crescimento industrial da capital e o consequente afluxo de grandes massas de populações rurais à cidade que precisam de habitação, nos últimos anos do século XIX e princípios do século XX surge em Lisboa um novo tipo de construção: as vilas. Conjugando objetivos de contornos filantrópicos com interesses meramente lucrativos, os grandes industriais construíram vilas para alojar o seu pessoal e que por isso foram surgindo relativamente próximas das principais zonas fabris de Lisboa: Beato, Chabregas, Alcântara, subindo até às zonas da Penha de França e da Graça. No bairro da Graça ergue-se ainda a Vila Berta, construída entre 1902 e 1908 por Francisco Tujal, que a batizou com este nome em homenagem à sua mulher, Dona Berta Tujal. Curiosamente, esta vila não se destinava a dar teto aos operários de qualquer fábrica próxima. Era antes um amplo edifício de rendimento que Francisco Tujal concebeu para alugar a estratos da pequena burguesia, como funcionários públicos e empregados do comércio nos estabelecimentos da Baixa. Com a Revolução de 5 de outubro de 1910 e a implantação da República, era natural esperar-se que o ideário republicano viesse legar grandes realizações à capital da República Portuguesa. No entanto, isso não aconteceu e até a toponímia da época reflete as vicissitudes do regime, as suas preocupações e as suas dúvidas e intenções. O novo município republicano preocupou-se de imediato em apagar das ruas e avenidas de Lisboa os nomes das individualidades demasiadamente comprometidas com a monarquia derrubada. A Avenida Ressano Garcia é substituída por Avenida da República, a Avenida 5 de Outubro substitui a Avenida António Maria Avelar e o nome da comprida Avenida Rainha Dona Amélia é substituído pelo nome de uma das grandes figuras da Revolução Republicana, transformando-se em Avenida Almirante Reis. Durante o período do Estado Novo, Lisboa foi distinguida com a designação de capital do Império. E durante uma pujante meia dúzia de anos, entre 38 e 43, Lisboa foi gerida por Duarte Pacheco. Grande parte da cidade se transforma segundo princípios nacionalistas ditados pelo regime, de acordo com um programa minuciosamente preparado para modernizar a cidade. Minucioso era também o plano do Estado Novo para a atribuição de topónimos, tendo mesmo sido criada em 1942 a Comissão Municipal de Toponímia. Os nomes das ruas, praças e avenidas glorificam figuras ligadas à expansão portuguesa, evocando reis, rainhas e heróis da pátria numa confirmação da Lisboa Imperial.
Em meados do século, a imagem da Lisboa grandiosa que o Estado Novo queria confirmar projeta-se na toponímia através da atribuição de nomes de grandes capitais europeias, sem esquecer evidentemente as colónias e as cidades africanas e asiáticas, muitas delas atribuídas às novas artérias da freguesia de Santa Maria dos Olivais, que viria também a receber muitos nomes dos mortos da guerra colonial que o regime queria perpetuar. A partir das décadas de 60 e 70, Lisboa transforma-se radicalmente, iniciando-se um processo de terciarização da cidade que irá afetá-la profundamente. Em termos habitacionais, começa a assistir-se à ocupação de áreas periféricas como Olivais, Benfica, Lumiar. Principalmente nos anos 80, confirma-se a deslocação das grandes fábricas para os concelhos periféricos de Lisboa, nas quais se confirma também a fixação de grandes massas de população, enquanto que os bairros centrais de Lisboa envelhecem e se degradam. Mas com a aprovação do Plano Diretor Municipal em 1990, renascem as esperanças de reabilitação urbanística da cidade. Praticamente imóvel desde a época de Duarte Pacheco, Lisboa inicia então um profundo plano de modernização, reabilitação e valorização. Ao mesmo tempo que se rasgam novas vias e se erguem novas zonas habitacionais, inicia-se também um processo de reabilitação dos bairros históricos. A Expo 98 faz nascer uma nova cidade na parte oriental de Lisboa e é motivo para que se operem profundas alterações um pouco por toda a cidade. A Lisboa do fim do milénio é uma cidade que se projeta para o futuro, cada vez mais voltada para o seu rio que tanto a engrandeceu. Uma cidade onde tradição e modernidade se cruzam, potenciando-a como capital atlântica da Europa. Ao longo dos últimos anos, a toponímia adquiriu um cariz evocativo, passando a ser principalmente uma forma da cidade prestar homenagem a pessoas, grupos e instituições ou momentos altos da vida nacional. A toponímia de Lisboa assume assim um pendor vincadamente humanista, ao mesmo tempo que sublinha a sua crescente preocupação em organizar o espaço da cidade através de uma arrumação temática dos topónimos, procurando concentrar numa determinada zona a evocação de personalidades que se notabilizaram por atividades afins, como está, por exemplo, a verificar-se atualmente em Telheiras, onde estão principalmente concentrados nomes de grandes professores universitários. Através das ruas de Lisboa, percorremos assim o itinerário da história e dos tempos, enquanto que os nomes que as suas placas evocam nos transmitem a vida de um povo. Passear nas ruas de Lisboa, vê-las, conhecê-las, é conhecer a história da cidade. É saber viver Lisboa. É compreender a cidade que se moderniza para entrar no novo milénio, mas que sabe ao mesmo tempo conservar a sua identidade e a sua história.